Por que os médiuns não são citados? Essa vai ser uma reflexão sobre a ética, a universalidade e a humildade no Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero te convidar para uma conversa sobre um ponto essencial e muitas vezes negligenciado na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Você já se perguntou por que Allan Kardec não revela o nome dos médiuns que participaram da codificação? Será que foi uma escolha prática, ética, ou será que há algo mais profundo por trás disso? Algo espiritual e doutrinário que diz muito sobre a essência do espiritismo? E antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Isso nos ajuda a manter viva a divulgação da doutrina espírita. Vamos lá. A missão do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo não é uma simples leitura de passagens bíblicas comentadas. A proposta da obra é muito mais ambiciosa e bela, belíssima, se podemos assim dizer. Ela busca tornar acessível a moral do Cristo, explicada à luz da lógica, da razão e da imortalidade da alma. Kardec nos lembra que muitos trechos do Evangelho e da Bíblia parecem misteriosos, simbólicos, né? E às vezes até absurdos. E por quê? Porque, segundo ele, falta uma chave de interpretação. E essa chave, ela é oferecida pelo Espiritismo, que ilumina os ensinamentos de Jesus e contextualiza dentro de um projeto maior da espiritualidade, que é o progresso moral e intelectual da humanidade. Vamos para um destaque aqui, conceitual, né? Abre aspas. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Fecha aspas. Essa frase de Kardec, ela nos lembra que o contato entre o mundo espiritual e o mundo material, ele sempre existiu. O que muda com o espiritismo é a forma como isso é compreendido, sistematizado e utilizado para fins educativos e morais. A universalidade dos ensinamentos dos espíritos, né? Esse é um dos pontos mais belos e revolucionários da doutrina espírita. Kardec não codificou a doutrina com base em uma só fonte ou em um só médium, né, um médium específico. Ele recebeu comunicações de diversos espíritos por intermédio de diferentes médiuns localizados em vários países: França, Itália, Inglaterra, Alemanha, né? Mas por que isso é importante? Porque demonstra que a mensagem espiritual ela é universal. Ela não está vinculada a um local, a uma cultura ou a um indivíduo específico. Essa universalidade, ela é uma das grandes garantias de autenticidade da doutrina espírita. Se uma mesma verdade é comunicada de forma coerente por diferentes médiuns em lugares distintos, isso mostra que não se trata de opinião pessoal, nem de fenômeno isolado. É um esforço conjunto da espiritualidade para educar e elevar a humanidade. Deixo aqui uma reflexão sobre isso. Se a mesma mensagem ela é transmitida por médiuns diferentes, com culturas e vivências diversas, isso só reforça que o conteúdo vem de uma fonte superior e que há uma pedagogia espiritual em ação, né? Mas vamos lá, para os finalmente. Por que os médiuns eles não são citados? Agora entramos na parte central desse vídeo e que talvez seja mais delicada. Kardec foi muito claro sobre isso. Ele optou por não divulgar os nomes dos médios que participaram da codificação. E essa escolha não foi uma escolha aleatória, né? Três razões principais explicam essa decisão. Primeira, pedido dos próprios médiuns. Muitos médiuns, conscientes do seu papel, pediram anonimato. Eles não queriam ser reconhecidos, homenageados ou transformados em figuras públicas. Sabiam que a mensagem era mais importante do que o mensageiro. 2. Evitar o personalismo. Kardec sabia que revelar os nomes dos médiuns iria gerar disputas, ciúmes, idolatria, né? Ou o surgimento de celebridades espirituais, né?
abre aspas para isso. E isso seria totalmente contrário à proposta de humildade e universalidade da doutrina. 3. Natureza do trabalho mediúnico. O verdadeiro médium sabe que é apenas um instrumento. Ele não é autor da mensagem, mas o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. Vamos lá para um destaque doutrinário, né? Seria pueril envaidecer-se de um trabalho intelectual a que prestam apenas o seu concurso mecânico, diz Allan Kardec. Essa citação ela é poderosa. Ela nos ensina que o médium não deve se vangloriar do que recebe. Seria como o pincel achar que é o pintor. O mérito está na obra e não no instrumento que foi utilizado para criá-la. Mas aqui eu abro um parêntese. O mérito, realmente, ele está na obra e não no instrumento. Mas um bom, suponhamos assim, um bom violinista, ele precisa de um instrumento que seja também um dos melhores, né? Para que ele possa fazer bem o seu trabalho. Então, os espíritos, eles necessitam de abre aspas, né, de bons instrumentos, ou seja, um médium que tenha um aparelho físico que é cuidado, tá? Que não é negligenciado, para que ele possa fazer também um bom trabalho. Isso inclui evitar, pelo menos no dia da reunião mediúnica, não coma carne, né? Não coma chocolate, tenha durante toda a sua encarnação uma vida 80% saudável, se possível, né? Coma bem, né? Sem ter, sem comer muito e comer pouco. Seja razoável no falar. Faça exercícios físicos, cuide do seu aparelho para que ele seja um bom aparelho para o mundo espiritual. Seguindo, né? A ética doutrinária, o antídoto contra o estrelismo. Ao manter o anonimato dos médiuns, Kardec estabelece um princípio ético fundamental dentro da doutrina. O foco não está em quem transmite, mas no que está sendo transmitido. Se a gente começa a focar demais na figura do médium, né, corremos o risco de perder de vista a essência da mensagem. Mais do que isso, ao valorizar o anonimato, a doutrina espírita se afasta de qualquer ideia de hierarquia espiritual entre os encarnados. Não há médiuns superiores que devam ser seguidos cegamente. Lembrem-se sempre disso. Há trabalhadores, cada um com a sua missão, sua limitação e seu esforço. Essa postura, ela nos educa para a humildade espiritual, né? Nos ensina que o conhecimento verdadeiro, ele deve ser compartilhado e não utilizado como uma forma de poder ou de vaidade. A escolha de Kardec de não divulgar os nomes dos médiuns, ela revela a grandeza da doutrina espírita. Ela não é uma doutrina de personalidades, é uma doutrina de princípios, né? Ela não exalta os instrumentos, mas a harmonia da orquestra espiritual. Ela nos ensina que somos todos servidores, colaboradores da verdade e não seus donos, e que a verdadeira espiritualidade é silenciosa, humilde e profundamente comprometida com o bem coletivo. Fica aqui, né, essa mensagem sobre o porquê que os médiuns não foram citados, né? E isso aqui também é uma reflexão para os que são médiuns, para os que trabalham em mesa mediúnica. A gente tem que ter muito cuidado com que é uma das fraquezas não de uma pessoa, não de duas pessoas, mas é uma fraqueza, muitas das vezes, de 80, 90% da população, que é a vaidade, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, principalmente os médiuns. Bom, era sobre isso que eu queria trazer para vocês hoje. Fica a reflexão e até o próximo vídeo.